Pois é, existem perdas que doem, mas existem perdas que nos confundem. Existem perdas que doem, mas perdas que nos fazem ficar confundidos. Porque não é só perder alguma coisa, é perder algo que a gente acreditava que havia sido Deus que havia nos dado. E aí, quando acontece isso, vem a grande pergunta: Deus deu ou nós entendemos errado? É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Conversar sobre a dor da perda e entender um pouco como é que Deus age nesse momento. A Bíblia mostra que o sofrimento não tem uma única razão de ser. No começo da Bíblia, em Gênesis, existe aquele ato de rebeldia em que os personagens bíblicos se revoltaram. Adão e Eva desobedecem a Deus, Satanás se rebela, e aí vem a queda, vem a dor, vem a ruptura. Então, essa primeira ideia de que sofrimento, de dor vem porque as coisas erradas acontecem por causa de desobediência, não é só verdade, porque existem sofrimentos que nascem de rebeldia, existem sofrimentos que nascem de decisões erradas. Mas o interessante é que nem todo sofrimento, nem toda dor vem do pecado. No livro de Jó, você e eu sabemos que havia aquele homem que era justo e mesmo fazia de tudo e do melhor, e mesmo assim ele perde tudo. E aquela perda que Jó teve não foi um castigo de Deus, foi uma permissão de Deus, porque havia algo maior. Ou seja, nem toda perda é correção, nem toda perda é consequência da desobediência, mas algumas perdas são provas na nossa vida. E eu quero trazer algo para a minha realidade, para a realidade da minha família, para a realidade minha e de Lucy principalmente. Nós estamos vivendo nesse momento algo assim. Alguns anos atrás, nós compramos um terreno. Primeiro terreno que nós compramos aqui na Espanha. Nós acreditamos nas pessoas, investimos o dinheiro que nós tínhamos, cuidamos, sonhamos. E de repente, nós descobrimos que aquilo que nós compramos, nós não podemos usar aquilo que nós compramos com o nosso dinheiro. E agora, depois de ter montado todo um sonho em cima daquele terreno, depois de ter confiado em pessoas, nós precisamos desmontar tudo. Desmontar tudo, tudo, tudo. E eu confesso, isso não é uma dor que dói só no bolso, que dói só no dinheiro. Dói na alma. Por quê? Sabe por que dói na alma? Porque a gente pensava assim, foi Deus que deu isso pra gente. E agora a gente não sabe, não consegue explicar por que a gente está tendo que perder algo que a gente achava que havia sido Deus que havia nos dado. Mas tem algo que Deus tem colocado no meu coração e eu quero passar para você. Que nem tudo que parece presente, que está no nosso presente, é promessa. Nem tudo que nós perdemos foi Deus que tirou. Então, se você e eu não entendermos isso, nós vamos sentir menos dor. O que acontece? Pode ser que houve um erro humano. Pode ser que eu confiei muito nas pessoas. Pode ser que nós não tivemos uma informação. Isso não significa que foi Deus que enganou a gente. Não foi Deus que deu, depois foi Deus que tirou. Significa que eu e você, que somos humanos, a gente tenta discernir as coisas espirituais, às vezes nós vamos errar, porque existem coisas que são espirituais, existem coisas que são humanas. Então, eu tenho que pensar as coisas humanas como são humanas e as coisas espirituais como são espirituais. Porque como aconteceu com Pedro, quando às vezes, nós pensamos nas coisas de Deus como fossem humanas, a gente pensa errado. Porque Pedro não queria que Jesus morresse, mas ele estava pensando coisas carnais, terrenas, para tentar definir coisas espirituais. Mas Deus sempre vê além daquilo que nós estamos vendo. E é nesse momento que a gente corre risco. Por quê? Não é a perda do terreno,
é a gente perder o coração. Porque quando você perde por decisões humanas ou por desobediência, por o que for, entra no nosso coração a tal da amargura, entra a tal da culpa, entra a acusação contra Deus. É aí que a gente cai. Então, como é que a gente tem que atravessar isso? A gente tem que passar por isso sem perder a nossa relação com Deus. Porque se você consegue atravessar o momento da dor sem pecar, nós vamos fazer como Jó, porque ele sofreu sem entrar pecado na sua boca. A outra coisa que nós temos que fazer nesse momento difícil é segurar nossa língua, porque às vezes a gente tem vontade de criticar, tem vontade de reclamar, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente vai falar. A outra coisa que a gente tem que entender é que nós temos que permanecer em Deus, mesmo não entendendo essa perda, mesmo sem entendendo que aquilo foi embora. Nós temos que continuar orando, mesmo sem ter vontade. Sim, porque quando você perde, quando chega a dor, você não vai querer falar para uma pessoa para orar, porque dói. Eu, como homem de Deus, a Lucy como mulher de Deus, dói. E para continuar orando, não é fácil. Nós temos que continuar orando mesmo sem ter a resposta de Deus. Por quê? A fidelidade de Deus, ela não aparece só quando tudo dá certo. A fidelidade de Deus aparece quando tudo dá errado. Lucy estava orando, nós tivemos que desmontar tudo. E Deus, nós estamos vendo que Ele está colocando detalhes em cada uma das situações. O próprio Jesus, você e eu sabemos que ele passou por uma situação difícil, que ele teve que ter uma perda da própria vida. E naquele momento ele disse, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele permaneceu na cruz. Ele podia ter pedido para descer da cruz. E nesse momento de perda, de dor, eu e você temos que permanecer em Deus e não descer da cruz, porque com certeza Ele está cuidando de todos os detalhes. E hoje que nós estamos desmontando tudo, aquilo que nós construímos com o maior carinho, que as minhas filhas ajudaram, que meu genro ajudou, nós não estamos sendo destruídos. O que nós temos que entender é que nós podemos perder um lugar, podemos perder um terreno, podemos perder dinheiro, mas nós não podemos perder a fé. Aquele local nosso, nós chamávamos de refúgio, como o nome da nossa igreja em Portugal e na Espanha, nosso refúgio de paz. Talvez aquilo não era o nosso refúgio, porque o verdadeiro refúgio nunca foi um lugar, nunca foi uma igreja. O nosso refúgio sempre foi e sempre vai ser Deus. Então eu queria que você, junto comigo, entendesse que não é fácil quando Deus dá e quando Deus tira, quando Deus deixa com que aconteça e quando Deus permite que vá embora. Deus deu, Deus tirou, mas eu vou continuar adorando o nome do Senhor. Que isso sirva de exemplo para vocês, no nome de Jesus. Amém.